Alexandre, como disse José aqui no nosso chat no YouTube, tá tudo dominado, Alexandre. Boa tarde para você. Boa tarde, Dani. Olha, eu, claro, como todo carioca, chocado com isso. A gente que hoje queria estar só falando do provável conquista do brasileiro pelo Flamengo, que já é 4 vezes campeão da Libertadores, a cidade queria estar em festa só falando disso e tomamos esse susto. Né? Não só eu, quer dizer, quem tomou susto foi a classe política do Rio de Janeiro. Eu passei o dia conversando com muita gente e está todo mundo chocado, né? É engraçado, porque você conversa com as pessoas, ao mesmo tempo que elas dizem isso é esperado, elas dizem eu tomei um susto. Então é interessante como esses dois pensamentos convivem ao mesmo tempo, né? De dizer isso é esperado e eu tomei um susto. Mas realmente foi um tsunami na política aqui do estado, do Rio de Janeiro. A parte criminal, a Dani já falou praticamente tudo o que tinha que ser falado. Eu vou falar um pouco mais da parte política, né? Realmente cai como uma bomba e que só começou os desdobramentos só começaram a acontecer. Eu converso com as pessoas, eu passei o dia conversando com as pessoas e a reação ninguém se arrisca muito a dizer o que vai acontecer. Todo mundo só diz, olha, está se puxando um fio que ainda tem muita coisa para aparecer. Então, eu não vi ninguém dizendo com muita certeza que sabe o que vai acontecer. A gente viu, claro, algumas pessoas comemorando. Por quê? Porque o Rodrigo Bacelar, ele fez muitos inimigos. Ele tem inimigos de todos os lados, na esquerda, na direita, em cima, embaixo. Onde você olhar, o Rodrigo Bacelar, ele fez inimigos. Para começo de conversa, ele vem de Campos do Goytacazes, que é uma das maiores cidades do interior do Rio de Janeiro, que é o reduto do Antony Garotinho, ex-governador, que está dando festa nas redes sociais, rindo, porque a família do Bacelar é inimiga histórica lá de Campos da família Garotinho. O pai do Rodrigo Bacelar, Marcos Bacelar, se não me falha a memória, ele foi presidente da Câmara dos Vereadores de Campos e fazia uma oposição ferrenha à família Garotinho. Então, eles têm uma briga ali local, que é da cidade de origem do Bacelar e que é a mesma cidade do Antony Garotinho. Depois, ele foi construindo uma rivalidade, por ele estar ligado ao grupo político ali do centro, da centro-direita, do bolsonarismo, foi criando uma rivalidade com o Eduardo Paes, que é o prefeito da cidade e que é candidatíssimo ao governo do estado ano que vem, representando esse lado político da esquerda, do lulismo, enfim. Apesar do Eduardo se considerar alguém de centro, é do PSD, e como alguém mais centrista, não tão ideológico, mas ele claramente é o candidato do Lula ao governo do estado do Rio de Janeiro e favoritíssimo, né? As pesquisas dão, inclusive, a possibilidade, hoje, né? Claro que política é nuvem, muda todo dia, nós estamos a 1 ano da eleição, mas hoje o Eduardo Paes é dado, inclusive, como alguém que pode ganhar essa eleição no primeiro turno. Ele perdeu, vão lembrar, a última eleição, ele perdeu a eleição para o Wilson Witzel, que foi um susto aqui na cidade para muita gente, em 2018, mas ele, obviamente, todo mundo sabia que ele ia tentar de novo. E o Eduardo Paes, claro, é o grande beneficiário da prisão do Bacelar, porque o Bacelar estava querendo ser candidato também, disputar o governo do estado por esse grupo político do Cláudio Castro, do bolsonarismo. Não era o candidato já escolhido, com o martelo batido, ele pontuava ali 14%, 15% nas pesquisas, mas o Bacelar, por ser presidente da Alerj e por ser um político do interior muito hábil, que conhece muita gente, ele era visto como alguém que tinha uma máquina muito forte ao seu lado. Ele não é um político muito conhecido, muito popular, tanto que pontuava ali, há 1 ano da eleição, 14%, 15%. Mas também não era carta fora do baralho, por essa força que ele tem no interior. Ele é muito querido pelos prefeitos do interior, ele tinha uma máquina muito forte. Então ele era visto como um candidato longe de ser favorito, mas um candidato viável para a disputa. Só que ele arrumou uma briga gratuita que ninguém entendeu com o Cláudio Castro há uns meses atrás, quando o Cláudio se licenciou do cargo, viajou, e ele demitiu o Washington Reis, que é uma liderança da Baixada, criou uma confusão enorme e o que a gente considera que aquele foi um ponto onde o Bacelar
ele queimou as suas pontes também com o grupo do Cláudio Castro. Então, eles continuaram politicamente convivendo, eles se entenderam, chegaram a um acordo, mas ele claramente deixou de ser o candidato natural desse grupo político. O próprio bolsonarismo quis se afastar na hora dessa confusão. Então, esse campo que já estava dividido, agora então está esfacelado. A direita, o bolsonarismo, o Cláudio Castro, hoje eles não têm um candidato natural à sucessão do próprio Cláudio Castro, que não será candidato, nem ele mesmo abre qual é o destino político dele, se ele vai ser candidato ao Senado, se ele vai tentar uma vaga num Tribunal de Contas, muita coisa se especula em relação ao futuro do Cláudio Castro. Mas quem vai disputar essa eleição contra o Eduardo Paes, se já era um pouco obscuro, agora então esse campo está esfacelado. E o último que comemorou hoje foi o próprio Wilson Witzel, que foi para as redes sociais rir, dizer, olha, os 70 que me empicharam são os 70 que elegeram por unanimidade o Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, reflitam. E o Wilson Witzel, todo mundo sabe, tem vontade de disputar de novo um dia o governo do Estado. Não tem chance nenhuma, mas tem vontade. E ele hoje foi para as redes sociais também para comemorar.